Muito boa noite, que alegria estarmos juntos em mais um momento da Igreja Evangélica do Caminho e, claro, de vários outros cristãos, amigos que estão nos acompanhando já há um bom tempo. Aliás, no Saúde, dê aí o seu boa noite, paz do Senhor. Afinal, hoje é o primeiro domingo em que não estamos nos encontrando presencialmente devido ao decreto do governador. Estamos tendo somente culto online. Então é bom ver os irmãos aí com a gente, interagindo, saudando uns aos outros. Aproveite, tanto no Facebook quanto no YouTube, e saúde ao seu querido irmão. Hoje eu quero começar o culto de uma forma diferente. Eu quero ler com vocês o texto de Paulo a Timóteo, a sua primeira carta, lá no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 4, porque, em razão do momento que estamos vivendo, e aqui no estado do Rio Grande do Sul, região metropolitana, por que não dizer também no país como um todo, o momento é delicado. E acho que a igreja, como o próprio texto aqui vai nos sugerir, antes de qualquer coisa, tem um Deus em quem pode confiar e a quem pode clamar. E com base então nesse texto, que eu quero ler com vocês, nesse momento, nós vamos orar em seguida, e antes mesmo de dar sequência a esse culto, nós vamos clamar. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja como a base da nossa oração aqui é um Deus que salva, é um Cristo que redime. É por Ele, por meio dEle, que nós podemos pedir ao Pai. E não é só pela igreja, não, ou por nossos familiares. É por todo ser humano. É pelo país. É pelo Rio Grande. É pela grande Porto Alegre. Então, é no nome de Jesus que eu quero convidar vocês agora a que juntos levantemos a nossa voz em clamor, tanto em agradecimento pelo cuidado de Deus até aqui, mas também em intercessão, por exemplo, pelos profissionais de saúde, pelos gestores hospitalares, pelas famílias que eventualmente não estão conseguindo internar algum paciente que precisa de cuidados. É um momento delicado, a igreja não deve se furtar, no mínimo, a orar por esse momento e pelas pessoas, e é o que eu convido você a fazer agora, juntamente comigo, e todos a uma só voz, levantemos o nosso nome e clamemos a Deus. Pai, muito obrigado, porque ouves a nossa oração. E é por meio de Jesus que tu ouves a nossa oração. Nós oramos pelo nosso país, Senhor. Oramos pelo nosso estado, oramos pela grande Porto Alegre, oramos pela capital. Que o Senhor tenha misericórdia desta nação. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que nesse momento estão internados ou necessitando tratamento intensivo. Que o Senhor use os médicos, enfermeiros, profissionais da saúde. Que o Senhor também faça milagres extraordinários, retendo as pessoas de toda a complicação, dando elas a tua saúde e libertando elas de todo tipo de morte e complicações maiores. Senhor, nós, em nome de Jesus, pedimos pelas autoridades que o Senhor dê sabedoria, prudência, temor, compaixão às nossas autoridades, tanto a nível federal, estadual e municipal. Que o Senhor fortaleça os profissionais de saúde nesse momento. Que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre nós e nos abençoe, e tenha misericórdia de nós, e nos guarde e livre de todo mal. Nós já te agradecemos, Senhor, por todos aqueles que nesse período têm sido protegidos, guardados e livres de complicações maiores. Mas continuamos a interceder segundo a tua palavra, com gratidão porque ouves a nossa oração
mas segundo a tua palavra, em favor de todas as pessoas, todos os nossos vizinhos, amigos, colegas, cidadãos, que o Senhor ponha a sua mão sobre o nosso país e nos abençoe e tenha misericórdia de nós. E nós, desde agora, te agradecemos e ainda pedimos que no meio dessa crise toda, teu nome seja glorificado, que encontremos oportunidade de levar consolo e esperança a muitos que ainda não têm o Senhor como Senhor e Salvador. Abençoa a tua igreja nessa noite, abençoa esse culto que te prestamos, para a glória do teu nome oramos. Amém e amém. Tempo delicado, tempo difícil, mas sabemos também que tudo está nas mãos do nosso Deus. E que Ele esteja conosco na noite de hoje e também com todos aqueles que nesse momento mais precisam. Antes de a gente louvar a Deus, eu queria dar alguns anúncios importantes. O primeiro deles é que a mensagem que nós pregamos no domingo passado na Sojipa deve ir ao ar agora na quarta-feira. Ou seja, na próxima quarta-feira nós não teremos live, mas nós aproveitaremos para transmitir a pregação que eu fiz na Sojipa no domingo passado. E em Romanos capítulo 14, versículos 1 a 12. Hoje eu devo seguir a partir do versículo 13, mas fica aí essa dica. Quarta-feira, às 20h30, nós vamos transmitir a última mensagem de domingo na Sojipa. E como todos sabem, por enquanto estamos impedidos de retornar ao culto presencial. Mas no domingo que vem, logo após o culto online, como esse aqui, nós vamos ter a nossa ceia. Logo após, através do aplicativo Zoom, para os irmãos que já congregam com a gente, que estão no nosso grupo do Telegram, eles serão informados do link. Logo após o culto, faremos a nossa ceia, porque já é março. Impressionante, o tempo passa. Domingo que vem, então, estaremos logo após esse nosso culto online, participando da ceia, aí sim, com aqueles que já se decidiram por congregar conosco, já estão no grupo do Telegram. E se você eventualmente tem nos acompanhado e quer conhecer um pouco mais a igreja, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. É o telefone da igreja. Você pode tanto mandar mensagem, como você também pode telefonar no horário comercial e nós estaremos dando para você um retorno aí tão logo possível. Quero agradecer a todos os irmãos da Igreja do Caminho que têm nos auxiliado a conduzir os grupos de crescimento nesse ano de 2021. Também teremos mudanças para os grupos que eu vou anunciar na ceia no próximo domingo, mas nossos grupos funcionam segundas e quintas-feiras, das 20 horas em diante. E algumas novidades a gente vai ter para esse ano de 2021. Quero então agradecer a todos aqueles que em 2020 cooperaram e que agora em 2021 continuarão a trabalhar, a servir para a edificação do corpo de Cristo. Tá bem? Eu também queria agradecer as orações que todos vocês têm feito e de alguma forma as contribuições, compartilhando os nossos vídeos, divulgando o nosso material, né? Nos acompanhando sempre aqui. E por que não dizer agradecer também as contribuições, ofertas, dízimos. E você que ainda não nos ajudou nesse sentido e gostaria de fazê-lo, os dados da nossa conta estão aí. O nosso Pix é o nosso CNPJ. Basta você enviar aí via Pix a sua contribuição, seu dízimo, sua oferta. E também me refiro aqui aos irmãos que congregam com a gente, mas são de grupo de risco e não conseguiram ir aos últimos cultos. Pedimos que os irmãos continuem ofertando, dizimando. Aqueles que não o fizeram ainda, que o façam. É importante nós estarmos juntos nesse tempo, viabilizando o pregar, o ensinar, o locar um espaço como a Sojipa, né, um belo de um lugar, e outras portas estão se abrindo aí para a gente logo no futuro. Então, nos ajude, e aqueles que já têm ajudado, muito obrigado pelas contribuições. Bom,
Vamos louvar a Deus? Vamos aí louvar o seu nome e em seguida a gente volta com a palavra de Deus. Por sobre os céus virá, e a ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, e os corações o adorarão, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a ele. Ó portas, levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a ele. Mas quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a ele. Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos, e eu sou teu pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Contigo vou por onde precisar, e se eu sofrer, confiarei. Eu viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Sim, eu creio em ti,
eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti. Eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Glória a Deus, como é bom poder louvar ao Senhor. E mais uma vez fica a dica aí, participe, interaja com a gente nos comentários, tanto no Facebook quanto no YouTube. Curta, compartilhe essa página. Nós queremos divulgar o Evangelho, ajudar a igreja a crescer. Não temos a pretensão de servir só a comunidade do caminho. Sabemos que a igreja ela tem muitos dons diversos, e com eles cada um contribui um pouquinho. E esse é o nosso desejo de servir a igreja e mais, servir até pessoas que não são cristãs, o mundo inteiro, no sentido de ser bênção na vida dos outros, amando, auxiliando, compartilhando da boa nova do Evangelho. Eu queria então convidar vocês a lerem comigo Romanos capítulo 14, dos versículos 13 a 23. Na semana passada nós abordamos os versículos 1 a 12 e agora do 13 ao 23. E como eu já disse, na quarta-feira às 20h30 nós vamos postar então essa pregação na Sojipa de domingo passado a respeito da primeira parte do capítulo 14. Romanos 14, então, versículo 13, Paulo escreve assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer
por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz, e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras. Mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Como é importante a gente avaliar, analisar e conversar sobre esse texto. Eu já ouvi muita gente pensar versículos dessa seção maior ou desse parágrafo e fazendo, a partir desse isolamento de texto, uma leitura descontextualizada. Por exemplo, permitindo que cada um conviva com as suas ideias, com seus interesses, né, com a sua maneira de enxergar as coisas na vida cristã, promovendo até um isolamento. O próprio texto que diz que tudo é puro para o puro, né, ou que nada é impuro em si mesmo, é preciso olhar, claro, essa afirmação dentro de um contexto maior. Paulo aqui está lidando com as comidas que os judeus comiam e o ritual que eles observavam, abrindo mão de certos alimentos e, quanto a outros ainda, observando um modo próprio de manipular esses alimentos. Quer dizer, a impureza ou a pureza não vale aqui para qualquer coisa. E é por isso que esse texto precisa ser olhado com muito cuidado. E mais ainda, esse texto promove unidade. Ao contrário de isolamento ou individualismos, o texto promove comunhão, respeito, harmonia. E é por isso que sempre um texto precisa ser lido no seu contexto maior e dentro do que a gente imagina como sendo aqui a pretensão de Paulo escrevendo para os coríntios. Vivemos um tempo delicado também, com as mídias sociais, com o afastamento, com a pandemia, de um certo isolamento dos cristãos entre si e às vezes só convivendo com as suas famílias. Isso tem seus aspectos negativos. Há aspectos positivos, sim, o convívio mais próximo dentro do lar, mas há fatores negativos. O afastamento, a perda de aprendizado, a insensibilidade, a normalização da dor do outro, né? Então, são coisas com as quais a gente precisa conviver e, graças a Deus, temos a Escritura para nos ajudar a não ficarmos cauterizados e passivos diante de uma situação que precisa ser olhada com amor e com cuidado. Ou seja, o texto de Paulo aqui aos Romanos vai nos ensinar muitas coisas, hoje inclusive, a respeito do que é possível negociar para a unidade e do que não é possível negociar, de modo que a gente seja uma igreja unida e uma igreja cristã. 4 verdades teológicas justificaram esse texto de Paulo já desde a semana passada, versículos 1 até o 12. E o tema ali é o fraco e o forte na igreja. Qual o objetivo? Que não sejam os fracos desprezados e nem muito menos condenados pelas dificuldades que eles têm ao passarem pela conversão em Cristo e ainda guardarem algumas tradições, no caso aqui os judeus, como a guarda do sábado,
e um certo rito específico de alimentos que eles podiam comer. Mas são 4 as verdades que Paulo destacou e vimos na semana passada. Primeiro, tais fracos precisam ser acolhidos porque Deus os acolheu. É o primeiro pilar que Paulo elege para falar de acolhimento na igreja. Deus acolheu a todos. O segundo pilar é que Cristo ressuscitou e, além disso, morreu, claro, e ressuscitou para ser Senhor de fracos e de fortes, de todos, por que não dizer de toda a criação, como vimos no capítulo 14, versículo 9. Terceiro, os fracos são nossos irmãos e irmãs em Cristo. Quer dizer, todos somos irmãos, portanto, somos membros da mesma família, nos disse Paulo no capítulo 14, versículo 10. E quarto fundamento é: todos compareceremos, todos nós, sem distinção, diante do tribunal de Deus, e cada um vai dar conta a Deus, que é o nosso verdadeiro juiz da nossa fé e da nossa vida. Qualquer uma dessas verdades já deveria ser, meus irmãos, suficiente para a gente levar a sério os nossos relacionamentos. Deixar Deus santificá-los, corrigir o que precisa ser corrigido, amar as pessoas, reconhecer os nossos erros, lutar e nos esforçarmos pela unidade da igreja. Ou seja, todas essas verdades não nos permitem que nos desculpemos. Não é possível dar desculpa diante de um Deus que nos pede para acolher o fraco, porque Ele mesmo acolheu, diante de um Deus que nos pede para acolher a todos, porque Cristo morreu para ser Senhor de todos, diante de um Deus que diz que somos todos irmãos e que somos uma família, e também diante de um Deus que diz que é a Ele que nós um dia vamos prestar contas. Não é possível nos furtarmos ao nosso compromisso de unidade, de respeito e de família cristã. Mas, para acrescentar a esses argumentos, Paulo agora, a partir do versículo 13, acrescenta mais 2 verdades importantes. A partir do versículo 13, nós vamos perceber de novo no texto uma ênfase na responsabilidade do forte para com o fraco. Ora, já vimos no capítulo 14, na semana passada, que esses fracos do texto aqui seriam, em sua maioria, crentes judeus. E qual é a fraqueza deles que Paulo destaca aqui? O fato de permanecerem, em sã consciência, comprometidos ainda com regras judaicas concernentes a dietas, a alimentação e também a dias religiosos. Quanto à dieta, esses judeus crentes agora continuavam observando as normas alimentares do Antigo Testamento. Por exemplo, comendo somente coisas limpas, ou animais que também, sendo limpos, eram manipulados conforme o Antigo Testamento dizia que um judeu devia manipular. Por exemplo, não podia se comer animal sufocado, o sangue tinha que sair completamente daquele animal. Além disso, ou eles se certificavam de que essa carne, então, a ser consumida, observava as exigências do ritual judaico, principalmente que o sangue fosse totalmente removido daquela carne, ou se eles não conseguissem acompanhar esse processo de preparo da carne ou do alimento, eles não comiam carne, se abstinham de tal ato. E quanto aos dias especiais, esses judeus agora crentes, de fato davam uma ênfase ao sábado, guardavam o sábado. Mas é bom dizer aqui que nenhuma dessas atitudes era um meio de ser salvo diante de Deus. Eles criam em Cristo como o único meio de serem salvos, e pela fé e pela graça, mas traziam consigo essas tradições no preparo do alimento ou de certos tipos de animais e também na guarda do sábado. A argumentação de Paulo no versículo 13, que a gente lê aqui, portanto, deixemos de julgar uns aos outros, vai de como os fortes deveriam considerar os fracos.
até como eles deveriam ser tratados. Tanto Paulo lida aqui com o sentimento do forte para com o fraco, como também das ações do forte para com o fraco. Ou seja, suas atitudes, que era não condenar nem desprezar, mas também as suas ações, não levar a tropeçar nem destruir, como diz o versículo 13. Em vez de julgar os outros, então, o texto diz: tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. No original grego aqui, há um jogo de palavras que contém um duplo uso do verbo krinen, que é julgar. O que devemos fazer em termos de juízo ou decisão, conforme a nossa tradução Nova Almeida e atualizada, é evitar colocar empecilhos ou escândalo, que no grego é escândalon, no caminho do nosso irmão, levando-o assim a tropeçar e cair. E por quê? Paulo apresenta dois fundamentos dessa atitude e então exorta esses crentes mais maduros ou fortes nessa direção. Primeiro, acolha-o, Paulo quer sugerir, porque ele é seu irmão, por quem Cristo morreu. Antes de desenvolver o argumento segundo o qual ninguém deve prejudicar a irmã ou o irmão mais fraco, Paulo explica em termos bem pessoais o dilema que os fortes enfrentam, ou os mais maduros, se preferirem. Esse dilema é causado por duas verdades que aqui entram em conflito. Primeiro, versículo 14, primeira parte. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, ou seja, igual a todos os cristãos fortes quando têm uma boa doutrina da criação. E por que eu digo isso? Porque lá em 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz que todo alimento pelo qual a gente dá graças, no fundo, vem de Deus e nada é recusável. Então, entender bem a doutrina da criação aqui é não demonizar coisas que Deus criou para o nosso bem. Então, nesse sentido, Paulo está dizendo: estou persuadido no Senhor de que nada é impuro em si mesmo, mas recebido com ação de graças é bom e aceitável. Paulo vai colocar lá em 1 Timóteo capítulo 4. Quando Paulo se refere ao Senhor Jesus, isso provavelmente não quer dizer que ele esteja aqui citando a Jesus, embora seja verdade que ele tem conhecimento de que Jesus teve uma controvérsia com os fariseus acerca daquilo que é puro e do que é impuro. Quando ele disse, por exemplo, em Marcos 7, o que contamina o homem não é o que vem de fora, mas é o que vem de dentro. A discussão ali era sobre lavar as mãos para poder participar de uma refeição. Jesus disse: não é o que vem de fora o que contamina, é o que vem de dentro. Mas também o Senhor Jesus ressurreto disse a Pedro, quando Pedro teve lá uma visão a respeito já da sua missão entre os gentios, para que Pedro não chamasse de impuro aquilo que Deus purificou, lá em Atos 10, 15 e versículo 28 também. É aquele momento em que Deus parece que faz cair a separação entre judeus e gentios e é para considerar puro aquilo que Deus purificou. Paulo está afirmando aqui que ele vive em união íntima e pessoal com Cristo como seu discípulo e como seu apóstolo. Qualquer que seja a forma como ele chegou a essa convicção, o fato é que ela se resume na certeza de que nenhum alimento é em si mesmo impuro. Veja o versículo 14, a segunda parte. A não ser, há uma exceção aqui, e esta é a segunda parte do dilema que eu acabei de apresentar, para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Por quê? Porque essa pessoa e a sua consciência lhe dizem isso, Porque a sua consciência diz, devido àquela história toda na tradição judaica, sendo essa pessoa um judeu agora crente, na cabeça desse cara, ele precisa ainda cuidar dos alimentos que come e também guardar o sábado. Então, quer dizer, para esse judeu crente agora, comer comidas como carnes
que vinham de consagração de templo pagão, que passavam por um comércio e que eventualmente tinham essa origem mais pagã ou idólatra. Para esses judeus crentes era difícil comer aquele tipo de alimento. Por isso é melhor, Paulo vai dizer, ele não comer, por causa da sua consciência. É evidente que o versículo 14 não é uma alusão a questões cerimoniais ou culturais. Aliás, é uma alusão a questões cerimoniais e culturais, não a questões morais. Quer dizer, não é que agora aquilo que eu acho puro é puro e aquilo que eu acho impuro é impuro, no sentido moral. O sentido aqui é de revisitar a história das tradições judaicas, agora de um judeu convertido a Cristo, o que era possível trazer e o que tinha que ser deixado. Nesse sentido cerimonial ou cultural, sim, é que se para esse judeu crente não observar o rito para alimentação ou não guardar o sábado era algo impuro, ele não devia então comer alimentos que ele não conhecia a origem e também devia seguir guardando o sábado. Pois Paulo deixa bem explícito que os nossos pensamentos, palavras e ações são intrinsecamente maus. Então, ele não está relativizando o que é puro e nem o que é impuro. Moralmente falando, há coisas impuras no mundo e há coisas puras, mas no sentido cerimonial, aí sim é possível trabalhar com a consciência de cada um de forma individualizada. O paradoxo é que certos alimentos são ao mesmo tempo puros e impuros, dependendo da pessoa. Por um lado, os fortes estão convictos de que todos os alimentos são puros. Por outro lado, os fracos têm plena convicção de que estes alimentos não são impuros. Como é que os fortes devem agir quando duas consciências entram em colisão? E a gente vai ver essa situação em outros temas da atualidade. A resposta de Paulo é ambígua. Embora os fortes estejam certos, e Paulo não esconde isso, ele compartilha dessa sua convicção, já que o Cristo mesmo a endossou e Paulo não aceitou também violentar a sua consciência, eles não podem atropelar os escrúpulos e critérios dos fracos, impondo sobre os fracos o seu ponto de vista. Pelo contrário, em deferência à consciência do irmão mais fraco, mesmo que esteja equivocada, atenção, devem condescender em não violentar ou levar a que se viole a consciência do fraco. Por isso, o versículo 15, primeira parte, diz: se o seu irmão fica triste por causa do que você come, não apenas porque ele o vê fazendo alguma coisa que ele desaprova, mas porque é induzido a seguir o seu exemplo contra a sua própria consciência, neste caso, você não anda segundo o amor. Que palavra forte essa! O assunto aqui não é teórico, o assunto é muito prático. Quer dizer, se o seu irmão fica triste por causa daquilo que você come, não só porque ele vê você comendo, mas porque ele é induzido a seguir o seu exemplo, embora ele não esteja pronto para comer aquele tipo de carne ou para não guardar o sábado, você não anda segundo o amor fraternal. Porque o amor nunca desconsidera as consciências fracas. Queria que você guardasse essa frase. O amor nunca desconsidera as consciências fracas. O amor limita a sua própria liberdade a partir do respeito por essas consciências fracas. Tem um outro texto que eu queria ler, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, onde Paulo lida com esse assunto na cidade de Corinto, em especial porque essas carnes, geralmente, elas tinham a sua origem no templo pagão. Aliás, o sacerdote pagão ficava com uma parte dessa carne e a restante ele vendia no comércio para que o comércio revendesse ao consumidor. Aliás, havia gente que pagava até mais caro a essa carne que vinha de uma consagração porque entendia que teria benefícios com ela. Mas na realidade de Corinto,
a coisa era um pouco mais delicada. Ou seja, pagãos estavam convidando crentes a grandes banquetes e em meio a esses banquetes havia uma certa atitude cultica, uma certa prática idólatra, não só quanto à comida, mas quanto a tudo que ali acontecia. E aí Paulo já questiona a participação do crente nesses banquetes em tempos pagãos, porque afinal tudo ali era feito em nome do ídolo. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 9 a 13, diz assim: mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de modo algum, a ser tropeço para os fracos. Veja como o tema da liberdade cristã está presente aqui também. E lá em Romanos era o mesmo caso. Os crentes fortes eram mais maduros, acreditando que Cristo era suficiente para a sua justificação e nenhuma outra obra ou tradição. Logo, eles tinham uma liberdade de viverem não guardando o sábado e tampouco o rito dietético que um judeu guardava. Mas vejam, tenham cuidado para que essa liberdade não venha a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar a você que tem conhecimento sentado à mesa no templo de um ídolo, vejam os banquetes onde os pagãos participavam e convidavam crentes a participarem dessas refeições. Será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Palavra dura. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Então, que assunto delicado. Então, de novo, embora um crente maduro entendesse que mesmo essas carnes sacrificadas não lhe traziam prejuízo, porque elas, colocadas diante de Deus e por elas sendo dado graças, era alimento aceitável e não recusável, para um judeu crente isso era uma coisa difícil de administrar, difícil de aceitar. Logo, era preciso que esse crente mais maduro fosse sábio e não induzisse ninguém, por exemplo, a comer uma carne ou num banquete público e pagão até, comendo essa carne e de alguma forma induzindo a um problema de consciência por parte desse crente judeu. Porque ferir a consciência de um irmão mais fraco é mais do que entristecê-lo, é destruí-lo. E isso é totalmente incompatível com o amor. E é por isso que o versículo 15, na sua segunda parte, diz: não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Veja que texto importante a gente vai projetar aí. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Então vejam, não é só uma questão de levar a um entristecimento, é prejudicar a fé desse irmão. Paulo usa a palavra aqui destruir ou fazer perecer. Isso é incompatível com o amor. Já por duas vezes, Paulo referiu-se a esse cristão mais fraco como sendo um irmão. No versículo 10 do capítulo 14, a gente vê isso. E também nos versículos 13, 15 e 21. E agora, Paulo vai além. Ele adiciona a comovente descrição nos seguintes termos: por quem Cristo morreu. É o que está no versículo 15, na segunda parte. Não é só um irmão, é alguém por quem Cristo morreu. Quer dizer, se Cristo amou essa pessoa a ponto de morrer por ela,
Por que não podemos amá-lo o suficiente para controlarmos-nos? Para evitar magoar a consciência desse irmão? Se Cristo se sacrificou por seu bem-estar, pelo bem-estar desse fraco, que direito nós temos de prejudicar essa pessoa? Se Cristo morreu para salvá-lo, não nos importa se vamos fazê-lo perecer. Se somos corpo de Cristo e andamos alinhados com o nosso Mestre, e Ele vive em nós pela fé, e somos seus braços, suas mãos, suas pernas, somos o seu corpo, é possível funcionarmos como corpo comandados por um cérebro, que é o próprio Cristo, de um jeito que não seja condizente com a cabeça? Mas em que tipo de perecimento Paulo está pensando aqui, ou destruição? Apolíme no grego tem um amplo espectro de sentidos que vão desde matar até estragar. Aqui o contrário de destruir é edificar, como apresenta o versículo 19. Ou seja, a advertência de Paulo é que os fortes que desencaminham os fracos, levando-os a contrariarem a própria consciência, estão danificando seriamente o discipulado cristão desses imaturos irmãos. Ele insta com os fortes para que não causem prejuízo, então, aos fracos. Versículo 16 diz: não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Isto é, a liberdade que encontram em Cristo, de que é pela fé somente. Ou seja, não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, ou na NTLH, não deem motivo para que os outros falem mal daquilo que vocês acham bom. E ainda tem um autor que trabalhou esse texto, John Stott, que escreve assim: não fiquem se exibindo por aí em detrimento dos fracos. A segunda verdade que Paulo vai apresentar nesse texto é: acolha esse irmão fraco na fé, porque o reino de Deus é mais importante do que comida. Ele desenvolve isso a partir do versículo 17. Se a primeira verdade teológica que suporta o apelo de Paulo para que os fortes se controlem é a cruz de Cristo, a segunda verdade é o reino de Deus, isto é, o domínio gracioso de Deus através de Cristo e pelo Espírito na vida do seu povo, proporcionando a eles uma livre salvação e levando a cada um a uma vida de obediência, uma nova obediência. Embora no ensino de Paulo o reino de Deus não seja uma doutrina tão explícita como foi nos ensinamentos de Jesus, ainda assim esse tema ocupa um lugar destacado. Eu vejo aqui várias referências em Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 14, versículo 22, Atos 17, 7, Atos 19, 8, Atos 20, 25, Atos 28, 23 e também versículo 31, 1 Coríntios 6, 10, Efésios 5. Sim, Paulo lidou com o tema do reino de Deus, mas não tanto quanto Jesus. O que Paulo argumenta agora é que sempre que o forte insiste em usar sua liberdade para comer o que quiser, nem que seja à custa do bem-estar do fraco, ele está incorrendo numa falha muito grave de desproporção. Ele está superestimando a importância da comida, coisa que para Paulo aqui é trivial, e subestimando a importância do reino, que para Paulo é central. E quantas são as vezes em que nós ferimos os nossos irmãos por coisas triviais, que para nós são importantes, mas não deveriam ser. Triviais do ponto daquilo que é valoroso e que realmente tem importância, por coisas pequenas, pelo orgulho, pelo ciúme, pela inveja, pela vaidade. A gente machuca as pessoas por coisas, infelizmente, de pouco valor, até por coisas pecaminosas. Vejam o versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida,
mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que frase de Paulo, né? Quer dizer, o que é o reino de Deus? A gente está acostumado a falar em reino de Deus pensando às vezes na igreja ou na igreja organizada, institucionalmente falando. O reino de Deus vai para além disso. Ele não é comida, não é bebida, mas a justiça, paz e alegria no Espírito. Às vezes até se pensa que aqui justiça, paz e alegria, tudo inspirado pelo Espírito, são condições subjetivas para que alguém seja justo, pacífico e alegre. Porém, nesse contexto aqui, é mais natural tomar essas palavras como estados objetivos. Quer dizer, nós fomos justificados pela fé em Cristo. Em Cristo nós fomos pacificados, temos paz com Deus e em Cristo a gente pode se alegrar na esperança da glória de Deus. E a razão para a maior significância do reino é que, conforme o versículo 18, veja bem, aquele que deste modo serve a Cristo, quer dizer, que busca em primeiro lugar o reino, reconhecendo que comida e bebida são questões secundárias, triviais, é agradável a Deus e é aprovado pelas pessoas. Então, de novo, por que às vezes nos deixamos dividir, fatiar, entristecer, afastar? Porque às vezes a gente elege coisas triviais, carnais, pecaminosas, ou no mínimo secundárias, e nos esquecemos de Cristo, do fundamento da nossa fé, de que nele fomos salvos, de que ele é Senhor, de que ele acolheu a todos em amor. Os versículos 19 a 21, meus irmãos, repetem, reforçam e aplicam o mesmo ensino, agora com respeito à proporção ou equilíbrio. Eles contêm agora 3 exortações. A primeira, versículo 19, veja: assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz, e também as que são para a edificação mútua. Paz aqui parece ser o shalom que se experimenta no convívio da comunidade cristã, a bênção, a prosperidade, né? Enquanto que edificação seria edificar um ao outro em Cristo, construir. É esse o alvo positivo que todos deveriam buscar e que os fortes estavam negligenciando ao tratarem com insensibilidade os fracos, o que é muito comum. A segunda exortação de Paulo, versículo 20, primeira parte: não destrua a obra de Deus por causa da comida. A obra de Deus poderia ser uma alusão ao irmão mais fraco como indivíduo, mas no contexto parece aqui se referir à comunidade cristã por inteiro. Destruir parte de um verbo diferente daquele que Paulo usou no versículo 15. Catalio significa rasgar ou demolir, principalmente em se tratando de construções. Parece ser usado deliberadamente para contrastar com o versículo anterior. A responsabilidade que nos cabe é procurar edificar a comunhão. Veja aí o versículo 19 de novo. A responsabilidade que nos cabe é procurar edificar a comunhão, não destruí-la. O versículo 20 aponta. Em especial, não se deve destruí-la por causa de comida, o que é pior. Paulo já apelou 3 vezes para uma leve ironia a fim de demonstrar o descabimento de se valorizar a comida mais do que a paz, por exemplo, ou o estômago acima da saúde da comunidade. Esta é a 4ª vez. Você que é forte, será que está mesmo disposto, e eu aqui parafraseio, a entristecer um irmão por causa do que você come? Versículo 15. Ou a prejudicá-lo espiritualmente? Dando mais valor ao seu comer e beber, versículo 17, do que ao reino de Deus, e finalmente, conforme o 20, pronto para demolir ou destruir a obra de Deus por causa de comida? É bem provável que quando leram esta carta de Paulo,
na assembleia dos romanos crentes, todos eles reunidos, tenham aparecido algumas figuras cujo rosto ficou vermelho, especialmente entre os fortes da comunidade. Eles precisavam reavaliar os seus valores, desistir de teimar em usar da liberdade que tinham em detrimento ou às custas do bem-estar dos mais fracos, e colocar a cruz e o reino em primeiro lugar. Nesse tempo de tanto egoísmo, individualismo e insensibilidade, onde cada um busca os seus próprios interesses, essa mensagem vai na contramão do pecado, do egoísmo e da vida natural, enquanto uma vida, infelizmente, pecaminosa. É preciso que o Espírito nos ilumine nesse particular, nos dê consciência do que estamos fazendo com o nosso tempo, com a nossa família, com os nossos vizinhos, com a nossa comunidade cristã. Nós, os pastores, temos nos preocupado muito com a maneira egoísta e individualista como a gente tem conduzido as nossas vidas. A falta de noção de identidade comunitária, de que pertencemos uns aos outros, de que somos irmãos, de que Cristo morreu por todos nós, de que Cristo acolheu o nosso irmão, aquele mais imaturo, e que nós então devemos acolhê-lo, mas não é para discutir opiniões, é para fazer isso em amor. A terceira exortação de Paulo expressa um contraste entre dois tipos de comportamento que ele declara como errado e certo, respectivamente. No grego, kakos, que está ali no finalzinho do versículo 20, e kalos, que é bom, no versículo 21. Veja o versículo 20, lá no seu final. Todas as coisas, na verdade, são puras. Uma verdade já afirmada no versículo 14 e repetida aqui, só que agora o adjetivo é puro. Mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. Sendo assim, conforme o versículo 21, é bom não comer carne, nem beber vinho, que aqui é mencionado pela primeira vez, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Pelo visto, a afirmação de que todo alimento é puro é a bandeira dos fortes, dos mais maduros, né? E Paulo até concorda com eles. Foi essa verdade teológica que lhes deu a liberdade de comer qualquer coisa que lhes agradasse. Mas havia outros fatores a considerar, segundo os quais eles teriam de limitar o seu exercício de liberdade. Ah, como a gente precisa aprender isso nos dias de hoje. No casamento, em qualquer lugar onde há mais de uma pessoa, como é preciso a consciência de que somos livres, mas nem tanto assim. Havia principalmente o irmão mais fraco ou a irmã mais fraca de consciência hipersensível e cheia de escrúpulos, que estava convencido ou convencida de que nem todos os alimentos eram puros. Assim, seria errado da parte dos fortes usar a sua liberdade para prejudicar os fracos. Por outro lado, seria melhor que eles não comessem carne alguma, nem bebessem vinho algum, e se tornassem vegetarianos e completos abstêmios, partindo para qualquer outro extremo em termos de renúncia, se isso fosse necessário para beneficiar os fracos. Quem está disposto a isso hoje? Quem é que entendeu o reino de Deus em que está disposto, em razão do fraco, a abrir mão de coisas até que para si são importantes, mas nada comparáveis à vida de alguém por quem Cristo morreu e que é meu irmão na fé. Paulo conclui nos versículos 22 e 23 com uma distinção entre o crer e o agir, isto é, entre a convicção pessoal e a conduta pública. Veja o versículo 22. A fé que você tem, guarde-a para você. Ou seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, você, sendo forte, né,
e crendo que pode comer qualquer coisa, ou sendo fraco e achando que não pode comer, que isso permaneça entre você e Deus. Veja de novo o versículo 22, porque esse texto ele precisa ser muito bem entendido. Isso está no âmbito da nossa relação com Deus. Não há necessidade alguma de exibir seus pontos de vista ou de impô-los a outras pessoas. O cristão forte é abençoado porque sua consciência aprova o comer de tudo, de maneira que ele é livre para seguir a sua consciência sem qualquer sentimento de culpa. Veja o versículo 22, segunda parte. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Não se condena naquilo que aprova. E logo a seguir, o versículo 23 diz: Mas aquele que tem dúvida, isso é, o cristão fraco que vive atormentado e apreensivo diante dos sinais vacilantes da sua consciência, ele fica lá incomodado. Realmente, será que ele pode comer aquela carne que veio do paganismo? Ou que não foi preparada adequadamente, que tem sangue ainda? Ou será que ele pode deixar de guardar o sábado? Aquele que tem dúvida é condenado se comer. Não que Deus o condene, mas a sua consciência o faz. Isso é um problema para a fé. O próprio Paulo vai dizer, num outro momento, que pessoas que não cuidaram da sua consciência naufragaram na fé. Não é saudável ir contra a própria consciência. Uma consciência, claro, iluminada por Deus. Iluminada pelo Evangelho. Ele é condenado se comer, por causa da sua consciência, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Meus irmãos, embora a nossa consciência não seja infalível, não, ela não é. No entanto, ela foi iluminada por Deus, e ela serve de critério, sim. Não de critério último, porque quem nos conhece mesmo é Deus, mas ela é um critério legítimo, e ninguém deve fazer algo que a sua consciência não aprove. Por isso que a pregação do Evangelho ela tem que ser feita de forma que as pessoas entendam. Não que elas sejam coagidas sem perceberem ou entenderem o que está em jogo, como se fossem robotizadas ou tivessem que coercitivamente tomar uma posição. Não, Deus ele fala o coração. Ele faz nascer a fé. Ele regenera. Ele afeta também a nossa consciência. Não é bom ir contra a consciência. Ir contra a consciência é agir sem fé. E agir sem fé é pecar. Uma outra tradução diz: porque a sua ação não provém da sua convicção. Isso é pecado. Quantos são os lugares onde as pessoas são manipuladas, obrigadas, coagidas a fazerem aquilo que elas não creem, aquilo que elas não entendem por fazer, e acabam mecanicamente, por ordem de alguém, atendendo aquela demanda. Deus nos fez seres também racionais. Deus nos deu consciência, Deus nos deu entendimento, Deus nos deu reflexão. E a fé ela está misturada com esses elementos que Deus nos deu, e o texto é muito claro, não perca isso aqui, né? O que é feito que não provém de fé é pecado. E nesse sentido, Paulo escreve aos Coríntios: a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. Claro que Paulo aqui relativiza a sua consciência, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios 4, versículos 3 a 4. Portanto, meus irmãos, para Paulo, um cristão podia, em muitos sentidos, ter uma fé fraca, imatura, carente de instrução. Mas ele devia ser bem recebido pelo mais forte, com acolhida calorosa, e não ser logo desafiado a debater questões sobre as quais não tivesse certeza, ou sobre aquelas áreas da vida em que ele não era ainda plenamente livre, emancipado e desfrutando da plena liberdade cristã. Um cristão não deve julgar o outro neste sentido.
Não deve o ser humano pôr a mão na boca antes de criticar os seus irmãos? Estou citando aqui uma frase de um autor, St. John, né, que faz uma provocação para a nossa atitude muito crítica em relação aos outros. Não deve o ser humano pôr a mão na boca antes de criticar os seus irmãos? Quando lançamos julgamentos apressados, mal informados, sem amor e sem generosidade, por certo esquecemos que, se falamos mal dos outros, ao mesmo tempo falamos mal do Senhor, cujo nome eles carregam. Segundo Lutero, o cristão é o mais livre senhor de todos, não sujeito a ninguém, porque em Cristo ele é a nova criatura, sua dívida foi paga, ele agora justificado está. Para ser livre, nenhuma condenação mais lhe é imposta, nenhum medo, nenhuma dúvida. Mas Lutero prossegue. O cristão é o mais dócil, servo de todos, sujeito a todos. E aqui não tem como não lembrar de Gálatas, né? Nós somos livres em Cristo, mas não devemos usar da liberdade para dar lugar à carne, mas devemos ser servos uns dos outros pelo amor. Paulo também escreveu em 1 Coríntios 9, versículo 19, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com toda a emancipação de Paulo, essa plena liberdade que dava a ele autonomia por causa de Jesus, ele estava pronto para restringir a sua liberdade sem limite se o seu irmão mais fraco recebesse alguma ajuda com isso. A comida é um meio para um fim e não um fim em si mesmo. Seria uma pena fazer atrofiar-se uma alma em crescimento ou atrofiar-se o desenvolvimento da obra de Deus por uma coisa tão sem importância como um tipo particular de comida. E imagine aqui outros exemplos que às vezes dividem o corpo de Cristo. Não é de comida e bebida que o reino de Deus se ocupa, mas de justiça, paz e alegria no espírito. É bom ser forte na fé. É bom ser emancipado de consciência, saber que minha vida está diante de Deus e por meio de Cristo eu sou justificado. Eu sou justificado e tenho paz. É bom ser forte na fé. Mas os cristãos não são indivíduos isolados, cada qual vivendo para si. São membros de uma comunidade. E é responsabilidade de todos, inclusive dos mais fortes e mais maduros, promover o bem-estar da comunidade. Eu sei que, às vezes, ouvir uma mensagem como essa, a partir de Paulo, e num contexto muito específico em Roma, pode ser um pouco constrangedor, até invasivo. Pode atingir nossos valores, nossas realidades, nosso desejo mais individualista de construir a nossa fé. Mas eu queria desafiar você hoje à noite, diante dessa palavra, e do desafio que viveu essa comunidade em Roma, embora há relatos históricos de que de fato essa comunidade evoluiu e conseguiu conduzir-se de modo a ter harmonia entre crentes judeus e crentes gentios, que você acolhesse a palavra de Deus como uma mansidão em seu coração, porque isso aqui vai ajudar a sua família, vai ajudar a sua comunidade, vai ajudar aqueles irmãos mais imaturos, com outras dificuldades, em dias como os nossos, porque eles vão se sentir acolhidos, amados, e eu também não vou fazer da igreja uma espécie de arena ou de debate, uma espécie de júri popular. Eu vou entender que Deus deu a sua vida, Cristo deu sua vida para salvar a todos nós, nos reconciliando com o Pai e nos convidando a viver em amor. Eu queria orar por você nesse momento e pedir que essa palavra tome a tua vida, tua casa e os teus.
Pai, muito obrigado por esse momento. Diante da tua palavra, a nossa resposta é amém. Assim seja. Que ela venha e faça morada em cada um de nós, desconstruindo toda a reserva, todo o egoísmo, toda a fortaleza em nossa vida que nos impede de enxergar para além de nós mesmos, que nos leva às vezes de forma irada, ressentida, vingativa até, a deixar de amar os nossos irmãos por quem o Senhor morreu e a quem o Senhor acolheu. Sim, Senhor, nós queremos viver em Teu nome e a partir de Ti, em nós, queremos ser instrumentos do Teu Evangelho, de cura, de amadurecimento, de crescimento, visando a unidade da igreja, do corpo de Cristo, em respeito e em unidade. Abençoa nesse momento, pelo poder do Teu Espírito e segundo a Tua palavra, a cada um que nesse culto agora nos escuta e assiste, e que o Teu poder possa nos transformar para a glória do Teu nome. Amém e amém. Foi uma alegria ter estado com vocês. Na quarta-feira agora, às 20h30, nós vamos postar a mensagem pregada sobre o início desse capítulo na Sojipa no domingo passado. Por enquanto, nossos cultos presenciais estão suspensos. No domingo que vem, faremos mais um culto online e depois do culto online, nós teremos a nossa ceia para os irmãos da Igreja do Caminho via aplicativo Zoom e o link será enviado no nosso grupo de Telegram dos irmãos da Igreja do Caminho. Você querendo nos conhecer mais, você querendo entender mais nossa caminhada, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela. Nós teremos o prazer em te responder, ou telefone mesmo por esse número, no horário comercial, e nós estaremos te atendendo com muita alegria e com muito amor. Que Deus abençoe a todos, que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito seja com todos. Uma ótima semana. Fiquem com Deus.